Graças e paz, irmãos. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já quero cumprimentar você que está aqui conosco no templo. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Deus continue falando com você nesse dia. Você que nos acompanha também através da rádio, através da internet. E eu não posso falar o nome de todos, mas eu quero cumprimentar aqui a Solange, que está lá em Ipatinga, acompanhando a gente. O Vinícius, com a sua família lá em Angra dos Reis. E todos os meus familiares e amigos, e os irmãos aqui da CB Paz também. Um grande abraço, até mesmo fora do país, o pastor Aldo, a pastora Ana. Todos acompanhando aí, que seja muito bem-vindo e que Deus os abençoe. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu quero estar falando hoje para a igreja sobre sensibilidade ao Espírito Santo. Sensibilidade ao Espírito Santo. É algo que nós precisamos colocar em nossos corações nesses últimos dias, porque tanta coisa tem aparecido, tantos problemas, tantas situações para nos tirar da presença de Deus, e nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos temer a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação que a gente esteja passando. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 1, diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e o exortamos no Senhor, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. E efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês, a cada um de nós. Queridos, essa palavra, nós temos que colocá-la no nosso coração. Mas antes disso, eu quero fazer mais uma oração, e que Deus possa falar conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nesse dia, ó Pai, para te louvar e te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu quero entregar em tuas mãos, meu Deus, cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã. Olha aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, através da rádio. Pai Santo maravilhoso, fala conosco, Pai. Espírito Santo, seja o nosso guardador, seja o nosso guia, não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, fica à vontade. Queridos, esse texto, ele fala sobre a vida que agrada a Deus. Primeiramente, nós precisamos entender, quando nós vamos falar aqui da sensibilidade ao Espírito Santo, que é o nosso tema central desse dia, o que é agradar a Deus, ter uma vida que agrada a Deus. Paulo, nesse texto, ele exorta os crentes a viverem de acordo com a sua fé. E aí ele fala nesse texto que nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus, nas nossas atitudes, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. Viver em santidade. Ele fala nesse texto também, o nosso corpo, tem outras versões que fala o vaso, ou seja, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos viver em santidade. Outra coisa, nós precisamos viver pela fé e não por vista. Porque se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para aquilo que tenta nos impedir de servir a Deus, se nós olharmos para, muitas vezes, os desafios que aparecem para nós, a gente desanima. Mas nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E viver pela fé é também agradável a Deus. Outra coisa, viver no Espírito e não na carne. Porque
A Bíblia vai declarar que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes, queridos, nós agimos na carne. Nós não deixamos o Espírito Santo mover dentro de mim, de você. E aí qualquer coisa que acontece, o velho homem brota ali, a gente começa a fazer coisas que vai desagradar a Deus, que vai desagradar o Espírito Santo. Também Paulo, ele nos exorta a viver no amor, seguindo o exemplo de Cristo. Viver em amor, queridos, é amar de verdade. Viver em amor é você estar junto com as pessoas nos momentos alegres e também nos momentos difíceis. A Bíblia diz também que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então nós precisamos viver em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Mas muitas vezes nós lemos aquele texto que fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes, queridos, nós somos até imagem, mas a semelhança de Deus às vezes passa longe de mim e de você. Então nós precisamos atentar para isso. Outra coisa, viver na luz, ou seja, viver no dia, viver na luz da palavra, e não deixar que coisas venham atrapalhar o nosso dia a dia, o nosso viver. E também ele fala em viver com sabedoria. Então é um texto muito rico. Se você depois observar todo o capítulo 4, você vai ver como que nós precisamos estar alinhado com Deus para ter uma vida que o agrade. É fácil, pastor? Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos nos esforçar. E aí, queridos, lá no finalzinho, quando ele diz assim, no versículo 8, portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a cada um de nós. Então, queridos, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero obedecer líder, eu não quero obedecer pastor, eu não quero obedecer discipulador, eu não quero obedecer meu chefe lá de trabalho. Queridos, mas esse texto está declarando que quem rejeita essas coisas, rejeita o próprio Deus que te dá o Espírito Santo. E aí, queridos, atender à voz do Espírito Santo de Deus, ele está isento e ser submerso sobre as águas do pecado. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz a cada dia. Ai de mim, se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida. Ai de mim, se não fosse Deus na minha vida. O que seria de mim? E lá em Efésios capítulo 4, no versículo 30, diz assim, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito Santo? É fazer aquilo que não agrada a Deus, como ele falou nesse texto. E muitas vezes nós fazemos, mas glória a Deus que o Espírito Santo, ele nos incomoda. Eu me lembro a certa feita que aconteceu uma certa situação, e eu falei assim, um troço me incomodou. Aí o pastor me chamou a atenção e falou, não é um troço, é o Espírito Santo que te incomodou. Então, queridos, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. Quando nós confessamos a Jesus, o Espírito Santo entra no nosso coração e ele começa a conduzir as nossas vidas. E se nós verdadeiramente entregarmos as nossas vidas ao Senhor, deixar Ele tomar conta das nossas vidas, tenho certeza, queridos, eu tenho experimentado isso, vai ser diferente. Tem que ser diferente, porque se você está servindo a Deus e não está acontecendo nenhuma mudança, busque a Deus, busque o Espírito Santo, peça onde nós estamos errando, porque precisamos estar na presença do Senhor com o nosso coração aberto. O Espírito Santo que vive dentro de nós é a garantia que pertencemos a Deus, é uma garantia. Olha, Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao 14, diz assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa, Espírito Santo da promessa, e o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha que maravilha, queridos, que privilégio. O Espírito Santo é como um pagamento inicial, um depósito, um penhor, uma assinatura que valida um contrato. E nós temos que nos alegrar com isso, nós precisamos saltar de alegria, saber que o Espírito Santo que habita em mim e você é uma garantia. É algo que vai trazer bênção para a sua vida e para a minha vida.
Seu poder opera em nós para nos transformar. E o que estamos experimentando agora é apenas uma amostra da mudança total que experimentaremos na eternidade. Não vai ser de qualquer maneira, queridos. Eu tenho falado muito sobre isso. Esses dias eu tenho meditado, eu tenho estudado um pouco sobre a história da igreja na atualidade. Eu estou olhando um material de um pastor, que ele está com 100 anos de idade, um norte-americano, e juntamente com outro pastor brasileiro, e ali eles falam da decadência da igreja brasileira. Está faltando o Espírito Santo, está faltando as pessoas buscar mais a Deus e entender que nós somos selados por esse Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos dando ouvido a outras coisas, nós estamos focando em problemas, nós estamos focando em circunstância, e esquecendo desse Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, para nos garantir essa vitória. Mas é momento da igreja se acordar, é momento da igreja se colocar de pé, da igreja entender que nós somos selados e comprados pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que está selado não pode ser violado. Olha os correios, quando você coloca algo ali no correio, coloca ali um selo, não pode ser violado, só você que vai abrir lá no final. O selo autentica a veracidade da origem e do fim, o qual o objeto selado está destinado. Então eu e você, nós somos selados pelo Espírito Santo até a vinda do Senhor, para quando nós chegarmos naquela eternidade, nós recebermos o Senhor, estar alegre ali com o Senhor naquele grande dia. Então, queridos, nós precisamos atentar para isso. Se nós fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor, logo somos dele. Com propriedade sua, ele também tem ciúmes de nós. Como assim, pastor? Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Queridos, Deus está com pressa de fazer algo em mim e você. Deus está com pressa de que nós venhamos experimentar o melhor de Deus nessa terra. Mas muitas vezes nós ficamos pela beiradinha. Nós começamos a experimentar, mas não mergulhamos nas águas profundas para receber esse Espírito Santo sobre nossas vidas. E também, queridos, o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muito legal isso aqui, queridos. O Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Quantas vezes eu já ajoelhei e não tinha palavras para falar com o Senhor? Quantas vezes eu já ajoelhei no meu cantinho e não saía aquela palavra de oração ao Senhor? Mas aí eu buscava o Espírito Santo, ele vinha e trazia algo no meu coração, ia transbordando, aí eu começava a sentir a presença de Deus, e é algo sobrenatural, queridos. Nós precisamos atentar para isso, que o Espírito Santo, ele intercede por você. Talvez você esteja passando uma situação muito difícil nesse dia de hoje. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual que é a sua demanda nesse dia, eu não sei o que você passou durante essa semana, durante esse mês que passou, mas eu quero te dizer, queridos, que o Espírito Santo, ele continua intercedendo por você. O Espírito Santo continua olhando para você e falando: filho, filha, fica firme, persevere na presença do Senhor, porque vai valer a pena. E também, queridos, o Espírito Santo de Deus é a razão de ter a vida. Jó, capítulo 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Muitas vezes nós olhamos pelo lado material, é um corpo sem espírito, com certeza, não há vida nele. Mas, queridos, quando nós olhamos pelo lado espiritual, não é diferente se não tiver a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em mim e você, a nossa vida está perdida. Se o Espírito Santo não nos conduzir para ministrar uma palavra, para fazer um discipulado, para dar uma palavra na célula, não vai sair nada que presta, queridos. Porque o nosso conhecimento humano, ele tem limite. Mas quando nós estamos dependentes do Espírito Santo, ele muda as nossas vidas. E uma pessoa sem o Espírito Santo,
é uma pessoa que tem uma vida morta. Tem uma vida morta diante do Senhor. Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos almejar isso para nossas vidas. E saber que o Espírito Santo de Deus é a razão de ter vida. O homem sem o Espírito Santo de Deus deixa de ser propriedade sua. Ele deixa de ser propriedade de Deus. Lá em Romanos 8, 9 também diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, queridos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender se nós fomos chamados para ter essa vida que agrada a Deus, se nós fomos chamados para ter uma vida em santificação, nós precisamos buscar o Espírito Santo. E mediante a tudo isso, queridos, eu gostaria de dizer rapidamente alguns sinais de quando estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Anota isso aí, coisa simples, mas nós precisamos atentar para isso. Alguns sinais de quando estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Primeiro, não sentir a presença de Deus ao orarmos e buscarmos a sua face. Como eu falei lá no início, quantas vezes a gente vai orar, a gente busca o Senhor e a gente não consegue sentir Deus. E aí, queridos, muitas vezes nós não recebemos isso por causa de murmurações, muitas vezes por causa de desobediência. Às vezes a fé está abalada. Muitas vezes você ora achando que não vai acontecer algo diferente. É aquela oração superficial, não é aquela oração de entrega, aquela oração de arrependimento, aquela oração de saber que Deus faz na hora certa. Então, queridos, o primeiro sinal é quando nós não sentimos a presença de Deus ao orarmos e buscarmos a sua face. E aí tem um texto, Filipenses capítulo 1, versículo 6, um versículo muito interessante que diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, não desanime. Muitas vezes o inimigo pode tentar te parar. Muitas vezes nós mesmos que buscamos os problemas. Muitas vezes nós que nos colocamos em situações difíceis. Mas aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para cumpri-la na sua vida no tempo certo. Então, queridos, você só precisa ter bom ânimo para recomeçar. Não desistir e não depender dos seus sentimentos para obedecer a Deus. Pois o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38 fala sobre isso. Nós vivemos pela fé. Pastor, você fala isso porque você não sabe da minha situação. Você fala isso porque você não sabe a causa que eu tenho na justiça. Queridos, o impossível é para Deus. Creia que Deus vai fazer. Creia que Deus vai operar um milagre. Essa semana tem um irmão aqui da igreja que está passando uma situação muito difícil na área da saúde com um familiar. Mas pensa numa semana que o irmão recebeu bênção. Bênção em cima de bênção. Então eu vejo assim que mesmo a gente estando passando por dificuldades, mesmo a gente estando passando por peleja, nós não podemos desanimar. Nós temos que erguer a nossa cabeça, queridos, saber que Ele é que opera as maravilhas no momento certo. Ele é dono do ouro e da prata. É Ele que faz todas as coisas. É Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós não podemos depender dos nossos sentimentos para obedecer a Deus. Mas também eu oro e nada acontece. Mas também eu vou lá na oração dos homens e nada acontece. Eu tenho discipulado e nada acontece. Porque você ainda não colocou essa expectativa para Deus. Você ainda não está deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, queridos, o primeiro sinal é não sentir a presença de Deus ao orarmos e buscar a sua face. O segundo sinal é quando estamos nos cultos, nas células, e não conseguimos prestar atenção na palavra e parece que os louvores não entram mais nos nossos corações. Queridos, eu tenho visto nos últimos dias, não na CB Paz, mas nas igrejas de maneira geral, na hora do louvor, momento de você se alegrar na presença do Senhor, momento de você declarar que Ele é bom, a igreja parece que está morta, parece que está assistindo
um show aqui na frente, e aí precisa do ministro de louvor, fique de pé, aplauda o Senhor, louve a Deus. Queridos, nós precisamos sentir isso. Isso é um sinal que o Espírito Santo, nós não estamos sensíveis ao Espírito Santo, queridos. Quando nós estamos num culto desse, um culto maravilhoso, e a gente não glorifica o nome do Senhor. Claro, queridos, não estou dizendo aqui que você deve sair pulando por aí, gritando. Cada um louva, cada um fala do seu jeito, mas muitas vezes é preciso estar animando a plateia, muitas vezes é preciso estar incentivando essa plateia a aplaudir, a dar um glória a Deus. Isso é terrível, queridos. Isto é um sinal que nós estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. E também, queridos, nós precisamos entender que um terceiro sinal que faz a gente perder essa sensibilidade do Espírito Santo é não sentir a dor do outro, não ter empatia pelo outro. Quantas pessoas, queridos, passando por dificuldades nesses últimos dias. E talvez você foi tocado por Deus, talvez você foi tocado pelo Espírito Santo para abençoar essa pessoa, e você falar: isso não é para mim não, isso deve ser para a igreja, isso deve ser para o pastor. Isso é insensibilidade ao Espírito Santo. Quem sabe Deus está colocando no seu coração para visitar um familiar, para visitar um vizinho, para falar do amor de Deus para esse vizinho, e você não está nem aí. Isso é obrigação do pastor, isso é obrigação da liderança da célula. Queridos, nós precisamos sentir a dor do outro, nós precisamos ter empatia uns pelos outros. Ao visitar alguém, amar de verdade, se preocupar com aquela pessoa. Essa semana eu estava conversando com um casal, e eu fiquei maravilhado de ouvir ali o testemunho do irmão, ele falando que deu carona para uma pessoa, e ali conversando com aquela pessoa, fala de você, e aquela pessoa começou a falar, e ela olhou para ele e falou assim: você tem jeito de crente? Eu sou lá da comunidade Batista da Paz. Eu também conheço a Lívia, que toca lá, os pais dela, a Marisa já falou muito de Jesus para mim. E aí esse irmão foi falando com aquela pessoa, foi conversando, ela reclamando das dificuldades, porque afastou de Deus, e aquele irmão foi tocado pelo Espírito Santo. Olha que interessante, queridos. Uma carona, falou de Jesus, foi tocado pelo Espírito Santo. Quando aquela menina disse que teria que ir para um outro estado para fazer um curso, ele falou: quanto está faltando para você? X. Passou um Pix na hora e depositou o dinheiro para a menina. Como que eu vou te pagar, meu irmão? Abençoa alguém, fica pago. Isso é entender a voz do Espírito Santo. Isto é ser sensível à voz do Espírito Santo. Mas quantas vezes, queridos, nós perdemos tempo. Nós visitamos as pessoas, falamos de futebol, falamos de política, falamos da vida dos outros, mas não falamos de Jesus. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Então, um dos sinais também de não ter sensibilidade com o Espírito Santo é não sentir a dor do outro, não ter empatia um pelo outro. E em último lugar, queridos, um sinal também que estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo é continuar praticando coisas que não agradam a Deus e não sentir-se constrangido pelo Espírito Santo. O que é isso, pastor? Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão servindo a Deus e continuam mentindo. Pessoas que estão dentro da igreja, estão louvando a Deus, estão pregando a palavra do Senhor e continuam enganando aos outros, fazendo falcatruas, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que estão servindo a Deus e não é correto em todas essas situações, nos impostos, não é correto com os negócios que faz com os amigos, com os irmãos. Queridos, pessoas também que desejam mal aos outros. Quantas pessoas, queridos, fazendo mais, desculpa a expressão, mas fazendo mais uma oração de macumbeiro, desejando mal para aquela pessoa. Deus vai tratar com você, Deus vai pesar a mão sobre você. Quem sou eu, quem é você para fazer isso? Então nós precisamos atentar para isso, queridos. Atentar para as coisas que a gente fala, que muitas vezes a palavra que nós pronunciamos vai surgir muito efeito. A palavra tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Então cuidado com aquilo que você fala das pessoas. Muitas pessoas com ira descontrolada, não pode falar nada que a pessoa já está armada para dar a resposta. Pessoas que continuam fazendo fofocas,
pessoas egoístas, pessoas que ainda têm inveja das pessoas. Eu queria ter uma casa como você, eu queria ter um carro como você, eu queria ter uma família como você. E aí tem pessoas que ainda falam, mas isso é uma inveja santa. Que não tem isso não, queridos. Inveja é inveja. Tem que pedir a Deus para tirar isso do nosso coração. Se você ainda está passando por isso, peça a Deus para tirar isso do seu coração, porque Deus é poderoso para te dar aquilo que você precisa. Se você quer algo, almeje, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te ajudar, para te abençoar. E aí, queridos, o pecado, ele nos afasta de Deus. Uma vida de pecado não é uma vida que está em conformidade com a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20 a 25, diz assim: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos, nós precisamos tomar posse dessa palavra. A gente lê a palavra, a gente ouve a palavra, a gente prega essa palavra, mas muitas vezes nós não estamos praticando essa palavra. É um sinal que estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Fique atento sobre isso. E concluindo, queridos, um pouquinho atrás, Efésios capítulo 4, versículo 17, vai dizer: portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornados insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer toda a impureza. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos entender, queridos, que uma vida de pecado não vai nos levar a Deus. Uma vida em pecado não vai nos levar à santificação. Nós precisamos nos purificar todos os dias. E é interessante você saber também, queridos, que o Espírito Santo, ele não nos abandona quando falhamos. Oh, misericórdia tremenda. Ai de mim, se o Espírito Santo me abandonasse nos momentos que eu falho. Ai de mim, se o Espírito Santo me abandonasse nos momentos que eu pratico algo que não agrada a Deus. Ele não nos rejeita quando pecamos e não foge de nós quando desobedecemos a Deus. Todos nós, vulneráveis a pecar em todos os momentos de nossas vidas. Pecamos em atos que praticamos, por palavras que pronunciamos, ouvimos. Às vezes pecamos até mesmo por pensamentos que involuntariamente vêm em nossas mentes. Mas, querido, o Espírito Santo é quem nos acorda. O Espírito Santo é quem nos toca. O Espírito Santo é quem nos alegra. O Espírito Santo é quem nos conduz a um caminho reto, a um caminho que nos leva à salvação, a um caminho que nos leva a essa santificação. Daí, queridos, a necessidade de estar sempre sensíveis ao Espírito Santo. O perigo está na falta da sensibilidade. É achar que não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver tem entrado dentro das igrejas. Esse não tem nada a ver tem entrado dentro das famílias e tem feito destruições terríveis. A palavra de Deus, queridos, continua sendo a palavra de Deus. Não adianta eu vir aqui à frente e falar bonito se eu não dizer para você que pecado continua sendo pecado, que nós precisamos nos arrepender todos os dias. Isso é a palavra de Deus. Então nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo e sensíveis à voz de Deus. O Espírito Santo do Senhor somente deixa de tratar com o crente quando este o abandona. É o grande perigo, querido, quando nós abandonamos o Espírito Santo. Tem visto aí relatos também de pessoas que pregavam a palavra de Deus, que multidões estavam atrás dessas pessoas e hoje não estão mais na igreja. Estão postando armas de fogo, estão postando coisas que não condiz com a palavra de Deus.
queridos, perdeu a sensibilidade, abandonou o Espírito Santo, tornando-se costumaz, irreverente e sem temor a Deus. Peça ao Espírito Santo todos os dias para te conduzir. 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 2 Coríntios 5,17, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. Nós precisamos entender isso, queridos. E para finalizar, um texto que me chama muita atenção, Salmo 51, versículo 10 e 11. Davi, quando ele passa ali por aquele momento de dificuldade, que ele pede perdão a Deus, olha o que ele diz no Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, queridos. Nós precisamos entender isso. Falhamos, sim. Pecamos, sim. Mas peça a Deus que não retire de você o Espírito Santo, e que você permaneça sensível à voz de Deus, e que você permaneça sensível ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu deixo nesse